tudo, na verdade. Entendeu? Não tem como você, se você não tinha nem como conter, porque eles jogavam no chão. Mas esse que é o problema, ó. Quando a gente chega na frase não tem como conter, é porque a gente já desistiu, certo? Só deu medicação. Aí a gente desistiu mesmo, né? Tem como conter sim, talvez você precise de mais de uma pessoa. Éramos em 5 profissionais. Se a gente pegasse ele do chão, a gente acaba machucando, a gente até não tinha mais, a gente ficou realmente Não, mas só que ao não pegar, sem saber o que fazer mesmo. ao não pegar, você reforça todo esse comportamento. Mas, Ele nunca vai diminuir. Posso, será que diminuindo com pessoas não seria até mesmo muito pra ele? Porque você toma duas, mas foi chamando, a pessoa foi chamando, ou foi chegando? Foi chegando e aí ficamos à parte, deixamos um pouco. Em sequência, fomos tentando, foram 2, depois foram 3, depois foram 4, até que tinham 5 pessoas e não tinha como Mas conter. como ele começou a chorar por quê? Estava fazendo atividade, Estava. aí ele começou a chorar. Então, foi negado para ele alguma coisa. Não era o momento de alguma coisa. Tá? Aí falaram que não para ele. Nesse meio tempo, ele começou já a gritar. Mas aí já muda, ó. Já não é o comportamento de fuga de demanda. Se o cara quer alguma coisa e começa a chorar quando você tira, é um comportamento de comunicação. Eu quero aquilo. Foi explicado que não é. Eu quero atenção. Então, nesse caso, eu deixaria ele chorando e ir embora. Eu não tentaria pegar. Então, a gente também tentou essa. Houveram várias alternativas. Ele parou de esgotado, ele estava esgotado fisicamente. Ele quebrou o armário, chutando, ele quebrou o dedo de uma professora. Houve todo um contexto. Não tinha como pegá-lo, porque conforme você pegava. Mas o que eu estou dizendo é que nessa situação eu não pegaria porque não é fuga. Eu deixaria ele chorando e ir embora. Mas ele não só chorava, para chamar atenção, porque ele via gente, ele quebrava. Ele punha a integridade dele em risco. Então eu tentaria colocar ele numa sala que ele não pode quebrar nada. Na escola não tinha. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte. A regra de comunidade é clara, fácil não é mesmo não. Não tem esse espaço na escola, não tinha. Porque assim, a teoria, a compreensão da teoria do que tem que ser feito não é difícil. A teoria do que tem que ser feito não é difícil. Eu sei que na hora de executar é muito difícil. Gera isso, quebra dedo, derruba as coisas, se machuca. Arrebentou a cabeça porque... Mas assim, o que eu vou dizer pra vocês é uma coisa que é triste, mas é verdadeira. Ou faz, ou não vai dar certo nunca. Certo? Ou faz o que tem que ser feito, por mais difícil que seja, ou não vai dar certo. É que aqui não vai dar pra mostrar. Se sobrar tempo, eu mostro o filme do Harry, que eu acho que vai sobrar, né? Quando vocês virem o filme do Harry, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu acho que dá tempo de mostrar um pedacinho, tá? Era um garoto que se autolesionava de forma intensa e foi feito um procedimento bastante intensivo com ele até que ele chegou num nível bom de desenvolvimento, tá? E eu tenho esse vídeo aqui para mostrar se sobrar tempo, tá? Só que só vai sobrar tempo se a gente der uma corrida aqui também. Mas o que o filme do Harry mostra é que, por mais intensivo que seja o comportamento, se o procedimento for feito de forma adequada, é possível resolver o problema, tá? Se não for feito, se der medo, se a equipe não participar, etc., não vai dar certo. Quanto mais complicado o comportamento, mais intensidade, mais participação de todo mundo precisa. Mais radical, infelizmente, o fogo tem que ser. Tem que conter, tem que fazer o que for necessário. O objetivo é o futuro daquele moleque, certo? Então é isso. Com a medicação melhorou 80%. Mas a medicação, gente, disfarça o problema, não resolve. Tá? A medicação pode ser um aliado no sentido de que você consegue ensiná-lo por algum tempo, mas acabou a medicação, o problema vai voltar. Tá? Ajuda, obviamente que sim, tá? E tem casos que são muito graves, você não tem uma estrutura, você não tem como fazer um procedimento igual, se der tempo mostrar pro Harry. Tem casos que não tem jeito, o medicamento acaba sendo um aliado, mas eu particularmente não gosto, porque o medicamento ele esconde debaixo do tapete o problema. Esse menino talvez, pode ser que não, mas é muito provável que tirou o medicamento, volta todo aquele problema de novo, tá?
Eu já vi casos em que você consegue retirar o medicamento gradativamente e o problema não volta a ocorrer com tanta frequência, mas é um risco, tá? De fato, se você não tem muitas estratégias, não tem muitas possibilidades, o medicamento acaba sendo um aliado, mas tem esse quesinho de dependência até também, né? Que nem numa convenção, que chega, ela pode estar até preocupada de você conter a criança, até para ela não se machucar mais, até assim, você está machucando, mas tem um termo de contenção que tem assegurado a própria instituição deveria de ter. Ele tem uma lei mesmo. A contenção é menos problemática do que quebrar o dedo da professora e quebrar as coisas normais. Existe uma lei e assim, os pais assinam autorizando essa contenção. A contenção é redução de dano mesmo, tá? Casos graves se necessário. Gente, vamos voltar para ensino, senão a gente já está virando comportamento de problema. Acho que você já participou dele, né? Eu ia derrubar. Eu ia derrubar, minha volta. Esqueci. Então vamos lá, uma situação de onde o aluno derruba as coisas, tá? Não deixa, eu não posso só funcionar. Pode falar, mas sem ficar bravo, vamos guardar, se derrubou, vamos guardar. Colocou de novo, ele derrubou novamente. Mas de novo. Sim, a sessão toda. Eu faria 1000 vezes se fosse necessário. E se eu pedir, eu não posso pedir. É assim, eu sempre digo que nós temos que ser incansáveis. Nós que temos que ser cansados. Tá? Oi, Pera. Se ele apresentar uma estereotipia ou começar a balançar as mãos? Tá. Oi? Se bater, você vai impedir. Você vai continuar com a tarefa, pode ser que estereotipia a gente bloqueia, mas não diz nada. Aqui eu poderia dizer, antes de pegar sua mão para pegar, eu poderia falar. Pode. Coloca aqui. Pode. Eu não faço. Pode. E ele faz. Pode ser. Ele fez, mas eu pedi certeza para ele colocar no mão. Mas só que se ele faz 100 vezes. Não existe isso, Patrícia. Se ele faz 100 vezes, tem alguma coisa errada. Pode ser falta de reforçador mesmo. Então, Tá. Mais alguma situação? É assim que a gente vai fazer. Fala. Não, eu queria saber em relação à aplicação. Você falou que depois de anotar 3 vezes para mudar os objetos. Anotar 3 vezes. Quando que você muda os objetos? Quando ele conseguir 2 ações com 90%, já no passo de independente. Ah, tá. E você muda. Aí eu mudo. A Roberta vai usar a ajuda física leve ou sem ajuda? Quem quer física, levanta a mão. Quem quer leve, levanta a mão. Quem quer sem ajuda, levanta a mão. Nós já fizemos sem ajuda, mas a gente faz de novo. Reforçador. Então, sem ajuda. Se você precisar de qualquer ajuda, é ele. No seguinte instrução, o estímulo relevante é vocal. Então a Roberta não vai dar nenhuma demonstração gestual do que deve fazer. Tá? Lembra das instruções? Mão na cabeça, no ombro. Uma de cada vez. Igual uma de cada vez, e essa é a minha resposta. Não é pra fazer as 3 de seguida. Mão na cabeça. O pessoal não quer me dar muito reforçador, não, gente. Mão no ombro. Aí, muito bem. 3. Bate palmas. Bate palmas. Mais, menos ou mais qualidade? Menos. Eu sou independente. Mão na cabeça. Mão na cabeça. O que vocês ainda não aprenderam é não reforçar a correção de erro, né, gente?
Já estamos há 2 horas fazendo isso e ainda não entendeu. Primeiro que conseguiu, eu vou ficar admirado. A Adriana até que não reforçou muito, né? Não, parabéns. Passou de novo. É independente, qualquer ajuda é. Bate palma. Muito bem. Alguém quer ver alguma situação? Vou fazer Deixa a menina aí. Mas vocês veem um problema que pode estar acontecendo aqui? Ela está fazendo certo, mas tem um problema que está acontecendo. Eu não estou recebendo reforço, que eu estou errando. E eu vou ficar cada vez mais bravo. Tá? Por isso que é bom planejar a situação, porque eu não lembro de falar tudo que é possível falar. Se o aluno começa a errar muito, eu costumo pedir uma tarefa muito fácil para ele poder ganhar um reforço. Tá? Geralmente a cada 3 erros eu peço uma tarefa fácil e dou o reforço. Tá? Então você pode pedir uma tarefa de tipo, bate aqui e me dá o reforço, só para eu ser reforçado e não ficar cada vez mais bravo, desempolgado, desmotivado. Fala aí. Se nesse reforço que você deu, você podia criar uma situação, né? Ele joga a garrafa longe, por exemplo. Aí eu já fiz isso, a ideia seria ver se o reforço é de fato um reforçador ou não. Na verdade, se a consequência é de fato um reforçador ou não. Talvez seja o problema da consequência. Outras coisas que você tem que avaliar, tá? Ele já está há muito tempo sentado, talvez ele precise de um intervalo. Tá? E o intervalo tem que ser dado enquanto ele está calmo, não depois que ele está bravo. Certo? Geralmente o que eu faço, eu pego um relógio, eu pego meu celular mesmo, tem despertador, ou até melhor quando tem timer, e começo nos primeiros momentos 5 minutos de terapia. Deu 5 minutos, eu deixo brincar. Aí brinca um pouco, volta. Eu vou aumentando, e aí o despertador toca tanto para a hora do intervalo, quanto para a hora de estudar. O aluno começa a entender que ele só pode levantar quando o reforçador apita. Quando o relógio apita. E também começa a entender que se o relógio apita, ele tem que voltar a sentar para fazer tarefa. Certo? Um timer, um relógio, ou meu celular mesmo, eu uso como tá. E esse brincar, Robson, é o que tem na sala? É, o que tem na sala. Se ele não quiser brincar, Eu sempre dou uns 5 minutos de brincadeira. seria uma coisa que ele quisesse fazer. Eu intercalo, hora tem intervalo que eu direciono a brincadeira, tá? E tem intervalo que eu deixo brincar. Quanto mais comprometido a criança, menos eu deixo brincar sozinho. Porque aí brincar sozinho, na verdade, seria ficar fazendo estereotipia, certo? Ou nada. Ou nada. Ou seja, quanto mais, se o aluno já tem uma certa independência na brincadeira, não é toda brincadeira que eu entro, não. Eu entro de vez em quando. Se ele for muito comprometido em não brincar nada, aí eu fico o tempo todo brincando. Ou seja, é uma falso intervalo, na verdade. Mas, por exemplo, assim, eu tenho uma paciente que ela não se interessa especificamente por um objeto, mas ela adora determinadas atividades. E aí, para que eu consiga que ela faça alguma coisa que ela não queira, assim, eu falo para ela, ó, faz essa atividade aqui, que aí depois eu deixo você jogar determinado jogo. É um reforçador também. É o que a gente chama de combinado, né? De combinado. É, tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá, então com a Roberta eu errei 3 vezes. Você vai me pedir uma resposta simples e me reforçar. Isso é o que você tá pedindo. É, uma resposta bem simples. Eu sempre uso bate aqui, né? Ah, muito bem, bate aqui. Me reforça. Só que você primeiro bate aqui, depois muito bem. É. Muito bem, bate aqui, você já tá dando. Já reforçou antes de dar a resposta.
Bem notado. Eu ia falar. Bem notado, mas você acabou com a ideia de pensamento. Mas foi bem notado. Caramba. Depois eu lembro. Lembrei. O que acontece depois de um tempo, quando a gente está com o nosso aluno, a gente começa a conhecer o comportamento dele, certo? A gente começa a notar sinais de que problemas vão aparecer, né? Os problemas geralmente não aparecem do nada. Ele começa a se agitar na cadeira, ele começa a arranhar os dentes, algum sinal, geralmente o nosso aluno dá de que as coisas não estão legais. O ideal é a gente agir já quando esses sinais acontecem. Quando eu percebo que o meu aluno está estressado, está cansado, eu já procuro por um tempo diminuir a exigência, mudar o reforçador, eu já previno o problema de acontecer. Ao invés de ficar solucionando o problema, eu previno o problema. Tá? Começou a ficar agitado, eu reduzo a demanda, aumento o reforçador, mudo o reforçador, dou um intervalo enquanto ele está calmo ainda, para ele brincar um pouco. Eu previno o problema de aparecer. A melhor coisa que vocês podem fazer. Hoje. Uma atividade que a criança está fazendo, ela errou. Ela sabe que ela errou numa letra, enfim. Ele fica muito nervoso. Ele bate, sim, acaba até dando soquinho, sabe? Na pessoa que está do lado. Ou às vezes joga o lápis, mas mais com frequência ele dá soquinho, sabe? Principalmente na folha. E principalmente ele faz um X grande na folha. O que a gente poderia estar fazendo na hora da atividade? Se ele fica nervoso por errar, é porque ele tem uma boa compreensão, certo? Não, sim. Você tem que assegurá-lo de que não há problema de que ninguém vai brigar, você não vai falar não. Só fala com calma, tenta de novo, tá tudo bem. Não, isso a gente faz, a gente fala com toda calma, olha, conversa, mas mesmo assim, ele continua assim e faz o X. A gente está querendo principalmente fazer com que ele não faça mais o X, porque ele acaba fazendo assim na folha inteira. E não é nem a gente que acaba corrigindo, ele mesmo. Ele sabe que quando ele erra, ele fala ou ele vai, apaga, dá um burrinho e faz o X. É uma sequenciazinha quase como um ritual. Chega a ser uma sequência. É um ritualzinho, então. Ou quando ele joga o lápis. E o burrinho, ele esse soquinho sempre quando é nele mesmo ou na pessoa que está do lado dele. Aí ele tem que dar um soquinho assim bem de leve e depois faz o X na folha que ele errou. Eu tentaria simplesmente impedir que ele faça isso mesmo. Bem de leve assim, já ir para a próxima tentativa, já pedir de novo, já distraí-lo. Ele errou, já distraio ele. Porque ele já é alfabetizado, então assim, ele mesmo na escrita. Ele escreveu uma palavra errada. Isso me parece um ritual, viu? Para tirar ritual você tem que impedir o acontecimento dele mesmo. Desculpa, eu não ouvi. Parece um ritual, quase como um toque, vamos dizer assim. Tem que impedir o acontecimento mesmo. Tirar uma flor. Mas e aí, o que a gente poderia estar fazendo assim, nesse momento? Ele tem um soquinho, a gente segura a mãozinha dele. Eu tentaria segurar a mão, já distrair, já pedir uma outra atividade, já. Mas não consegue. Aí se acaso a gente já faz isso, segura na mão dele, aí ele fica mais nervoso ainda. Então, sei lá, pede uma atividade mais simples. Mas aí mas a atividade é assim, a gente sabe que ele é competente para fazer aquilo, entendeu? Mas é que é um ritual, se você quer tirar você tem que distraí-lo, resumindo, daquilo lá. De alguma forma você tem que distraí-lo. Ou eu não sei, eu não conheço. Dá pra tirar a foto de louco, uma coisa que ele gosta, que ele tem que distraí-lo. Mas aí tem que acabar com o ritual. E outra, gente, se ele fica nervoso quando você segura ele vai ter que acostumar que ele não pode mais se bater. Ainda que seja só de leve, não seja com a função de se machucar. Não é nem isso, é mesmo pra ele mostrar que ele ficou revoltado de ter errado a palavra. E vocês não vão mais falar não pra esse menino também, eu tô errado. Não, mas a gente não fala. É ele mesmo. Eu entendi, mas alguém um dia falou não pra ele. Porque ele sabe que ele errou. Alguém um dia fez X. Alguém um dia falou não. É o caso da Xuxa. E a Xuxa tem brincadeira da Xuxa. E quando ela na historinha, é vidrada em vídeo, DVD. Errou. Xuxa. É por causa disso que ele Mas resumindo, você vai ter que impedir. Como vocês vão ter que ver qual a melhor forma
forma aí com ele. Mas ritual só impedido mesmo. Tá? Vamos voltar aqui, Roberto. Não, é de leve, assim, Mão na cabeça. Alguém quer ver mais alguma situação aqui? Não? Então vamos pro próximo. Acho que pode ser. Não, obrigado. Quando está tirando o rosto, Eu vou ter que vir dar outro curso de resolução de comportamento do problema. Você percebeu? Muito. Eu acho que a gente pode até. Eu acho que a gente pode colocar o comportamento, a questão escolar em espera e fazer um outro de comportamento do problema. A demanda é muito grande. Só disso. Não, só disso é muito tempo, acaba não dando, mas eu preciso de pelo menos meio-dia e meio para falar disso. É muita demanda, a gente acabou, já inverteu aqui a aula. Tem que fazer outro.